Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis. O Relógio de Ouro. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeira. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava, sobre uma mesa da alcova. A olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala, a folhear um romance, sem corresponder muito nem pouco ao ósculo com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça esta Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada, de longe parecia uma criança. De perto, quem lhe examinasse os olhos veria bem que era mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto e os olhos no livro, os olhos apenas, porque o pensamento não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiros lançou mão do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele. Também não eram de pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais. Charadas palpáveis ou cronométricas e, sobretudo, sem conceito, não as apreciava Luís Negreiros. Por esse motivo, e outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada esta primeira manifestação de furor, Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma. Cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. Interrogou todas as suas recordações e concluiu, no fim de tudo, que sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava à folha com ar indiferente e tranquilo de quem não pensa em decifrar charadas de cronômetro. Luís Negreiros encarou-a. Seus olhos pareciam dois reluzentes punhais. Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga que toda a gente concordava em lhe achar. Luís Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela, depois deu duas voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: Que tens? Luís Negreiros parou defronte dela. Que é isso? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. Que é isso? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepidosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: Vamos, de quem é aquele relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: Não sei. Luís Negreiros fez um gesto como de quem queria esganá-la. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pô-lo sobre uma mesa pequena. Não se pôde conter Luís Negreiros. Caminhou para ela e, segurando-lhe nos pulsos com força, lhe disse: Não me responderás, demônio? Não me explicarás esse enigma?
Clarinha fez um gesto de dor e Luiz Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos que estavam arrochados. Noutras circunstâncias, é provável que Luiz Negreiros lhe caísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. Naquela, nem se lembrou disso. Deixou-a no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, parando de quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco tempo depois, veio um escravo dizer que o jantar estava na mesa. Onde está a senhora? Não sei, não, senhor. Luiz Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos a soluçar. Ao ruído que ele lhe fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça e Luiz Negreiros pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luiz Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele. Ia enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto e caminhou frio para ela, puxou uma cadeira e sentou-se em frente de Clarinha. Estou tranquilo, como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei com a franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso, nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que o esqueceu cá? Não. Mas então. Oh, não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignoro como este relógio se acha ali. Não sei de quem é. Deixa-me. É demais, urrou Luiz Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar aonde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave. Luiz Negreiros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos das órbitas e parecendo prestes a atirar-se sobre a infeliz esposa. Esta, com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos, tinha os olhos encravados na parede. Correu assim cerca de um quarto de hora. Luiz Negreiros ia de novo interrogar a esposa, quando ouviu a voz do sogro que subia as escadas gritando: Ó, seu Luiz! Ó, seu malandrim! Aí vem teu pai, disse Luiz Negreiros. Logo me pagarás. Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo reviravoltas com o chapéu de sol, com grande risco das jarras e do candelabro. Vocês estavam dormindo? Perguntou o senhor Meireles, tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lenço encarnado. Não, senhor, estávamos conversando. Conversando? Repetiu Meireles e acrescentou consigo. Estavam de arrufos, é o que há de ser. Vamos justamente jantar, disse Luiz Negreiros. Janta conosco? Não vim cá para outra coisa, acudiu Meireles. Janto hoje e amanhã também. Não me convidaste, mas é o mesmo. Não o convidei? Sim, não fazes anos amanhã? Ah, é verdade. Não havia razão aparente para que, depois destas palavras ditas com um tom lúgubre, Luiz Negreiros repetisse, mas dessa vez com um tom descomunalmente alegre. Ah, é verdade. Meireles, que já ia pôr o chapéu num cabide do corredor, voltou-se espantado para o genro, em cujo rosto leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria. Está maluco, disse baixinho Meireles. Vamos jantar, bradou o genro, indo logo para dentro, enquanto Meireles, seguindo pelo corredor, ia ter a sala de jantar. Luiz Negreiros foi ter com a mulher na sala de costura e achou-a de pé, compondo os cabelos diante de um espelho. Obrigado, disse. A moça olhou para ele admirada. Obrigado, repetiu Luiz Negreiros. Obrigado e perdoa-me. Dizendo isto, procurou Luiz Negreiros abraçá-la, mas a moça, com um gesto nobre, repeliu o afago do marido e foi para a sala de jantar. Tem razão, murmurou Luiz Negreiros.
Daí a pouco, achavam-se todos três à mesa do jantar e foi servida a sopa que Meireles achou, como era natural, de gelo. Ia já fazer um discurso a respeito da incúria dos criados, quando Luís Negreiros confessou que toda a culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa. A declaração apenas mudou o assunto do discurso, que versou então sobre a terrível coisa que era um jantar requentado. Meireles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo demais para a idade, mas em todo o caso interessante pessoa. Luís Negreiros gostava muito dele e via correspondida essa afeição de parente e de amigo, tanto mais sincera quanto de Meireles só mais tarde e de má vontade lhe dera a filha. Durou o namoro cerca de 4 anos, gastando o pai de Clarinha mais de 2 dias em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal, deu a sua decisão, levado antes das lágrimas da filha e dos predicados do genro, dizia ele. A causa da longa hesitação eram os costumes pouco austeros que Luís Negreiros, não os que ele tinha durante o namoro, mas os que tivera antes e os que poderia vir a ter depois. Meireles confessava ingenuamente que fora marido pouco exemplar e achava que por isso mesmo devia dar à filha melhor esposo do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. A amizade nasceu franca entre o sogro e o genro, e Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros, quanto que não lhe faltavam tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação dos antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolhera a bom porto e não queria arriscar-se outra vez às tormentas do alto mar. Clarinha amava ternamente o marido e era a mais dócil e afável criatura porque aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo. A limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia vir a ser duradoura. Que mau destino lhe soprou ali a primeira nuvem? Durante o jantar, Clarinha não disse palavra, ou poucas dissera, ainda assim as mais breves e em tom seco. Estão de arrufo, não há dúvida, pensou Meireles ao ver a pertinaz mudez da filha. Ou a arrufada é só dela, porque ele parece-me lépido. Luís Negreiros efetivamente desfazia-se todo em agrados, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava o sogro a todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa para uma explicação última que reconciliaria os ânimos. Clarinha não parecia desejá-lo. Comeu pouco e 2 ou 3 vezes soltou-se-lhe do peito um suspiro. Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos outros dias. Meireles, sobretudo, achava-se acanhado. Não era que receasse algum grande acontecimento em casa. Sua ideia é que sem arrufos não se aprecia a felicidade, como sem tempestade não se aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos três ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recusou secamente. Não te entendo hoje, Clarinha, disse o pai com um modo impaciente. Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas de miolo de pão. Meireles levantou os ombros. Vocês lá se entendem, disse ele. Se amanhã, apesar de ser o dia que é, vocês estiverem do mesmo modo, prometo-lhes que nem à sombra me verão.
Oh, há de vir, ia dizendo Luís Negreiros, mas foi interrompido pela mulher que desatou a chorar. O jantar acabou assim, triste e aborrecido. Meireles pediu ao genro que lhe explicasse o que aquilo era, e este prometeu que lhe diria tudo em ocasião oportuna. Pouco depois, saía o pai de Clarinha protestando de novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria à casa deles, e que se havia coisa pior que um jantar frio ou requentado, era um jantar mal digerido. Este axioma valia o de Bolô, mas ninguém lhe prestou atenção. Clarinha fora para o quarto. O marido apenas se despediu do sogro, foi ter com ela. Achou-a sentada na cama, com a cabeça sobre uma almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou-se diante dela e pegou-lhe numa das mãos. Clarinha, disse ele, perdoa-me tudo. Já tenho a explicação do relógio. Se teu pai não me fala em vir jantar amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a moça se pôs de pé quando ouviu estas palavras do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreender nada. A moça não disse nenhuma nem duas. Saiu do quarto e deixou o infeliz consorte mais admirado que nunca. Mas que enigma é esse? Perguntava a si mesmo Luís Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação pode ter o tal relógio? A situação era a mesma que antes do jantar. Luís Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentar numa resolução que fosse decisiva. Com este propósito, recolheu-se ao seu gabinete e ali recordou tudo o que havia passado desde que chegara à casa. Pesou friamente todas as razões, todos os incidentes e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto da moça em toda aquela tarde. O gesto de indignação e a repulsa quando ele a foi abraçar na sala de costura eram a favor dela, mas o movimento com que mordera os lábios no momento em que lhe apresentou o relógio, as lágrimas que lhe rebentaram à mesa e, mais que tudo, o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto, tudo isso falava contra a moça. Luís Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar-se-lhe no espírito, a maneira de ver Ruma, e tão fundo penetrou que se apoderou dele em poucos instantes. Luís Negreiros era homem assomado quando a ocasião o pedia. Proferiu 2 ou 3 ameaças, saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clarinha recolhera-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram 9 horas da noite. Uma pequena lamparina alumiava escassamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luís Negreiros foi o primeiro que falou. Clarinha, disse ele, este momento é solene. Responde-me ao que te pergunto desde esta tarde. A moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luís Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, demônio, ou morres! Clarinha soltou um grito. Espera, disse ela. Luís Negreiros recuou. Mata-me, disse ela, mas lê isto primeiro. Quando esta carta foi ao teu escritório, já te não achou lá. Foi o que o portador me disse. Luís Negreiros recebeu a carta,
Chegou-se à lamparina e leu, estupefado, estas linhas: Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos. Mando-te esta lembrança, tua Iaiá. Assim acabou a história do relógio de ouro.